A cidade de Paraúna conta com a Microcel, uma loja ampla que oferece o melhor da tecnologia com preços super acessíveis. Eletroportáteis, informática, acessórios, papelaria, segurança e muito mais. Estamos localizados na Rua José Vitalino, número 31. Telefone para contato 84 99129 3687. Celular novo com preço justo e qualidade garantida? Vem para Judson Celular. Aqui você encontra as melhores marcas, modelos atualizados e acessórios para deixar o seu smartphone ainda mais completo. E tem mais! Além dos celulares, temos relógios e uma grande variedade de eletrônicos e eletroportáteis. Parcelamos suas compras em até 12 vezes no cartão e oferecemos assistência técnica especializada. Venha conferir de perto a loja mais completa de Açu e região. Judson Celular. Aqui não tem boquinha não. Põe na conta do nosso atacarejo. Café Melita Pausch, 250 gramas, 13,78. Leite em pó Camponesa, 750 gramas, 24,48. Açúcar Cristal Ecosuca quilo, 3,28. Leite UHT Betânia 1 litro, 4,99. Achocolatado em pó Toddy, sachê, 480 gramas, 11,28. Ofertas válidas de 10 a 16 de novembro. Nosso atacarejo é pra você sim. Quer ficar bem informado? As principais notícias da região você confere aqui no Telenotícias. A primeira edição às 12h30. A segunda edição do Telenotícias às 18h30. Jornalismo de excelência você encontra aqui na Telecab 10. Sejam bem-vindos a mais um Tô em Obra. E hoje nós vamos falar de um tema que é praticamente o mapa do tesouro. É o mapa do sucesso da obra, Lídia. São os projetos complementares. A gente tem falado tanto aqui sobre essa importância. A importância de termos todos os projetos em obra, né? De planejar, de prever esses pontos, de e sobretudo, o nosso objetivo aqui é de mostrar a importância, né, desses projetos que muita gente acha que não precisa ou que é dispensável, né? Que adoram essa palavra, dispensável, só que não. É assim. E hoje nós estamos com uma convidada mais que especial, Priscila Lins. Ela que é engenheira civil, formada pela UFESA, pós-graduada em engenharia diagnóstica, engenharia de sistemas prediais, de segurança do trabalho e sócia e diretora da Progest. Isso, Progest Engenharia. E ela atua em perícias também, né, Priscila? Ela tem um vasto currículo e um vasto conhecimento aqui, nós vamos usar todos. Que bom. Seja bem-vinda, Priscila. Obrigada. Ela e o Arthur, né? O Arthur que já veio aqui em outra entrevista, que é o sócio dela, né? Veio aqui em outra entrevista também, deu uma baita aula pra gente sobre patologia, reparos e etc. E agora a Priscila está vindo com essa contribuição importantíssima sobre os projetos complementares. E vamos começar com, eu não vou dizer o mais importante, mas eu acho que é o princípio, que seria o projeto estrutural, não é isso? Sim. Explica pra gente quais são essas demandas do projeto estrutural, porque assim,
A gente fala muito aqui no nosso programa sobre a importância dos projetos e sobre a obrigatoriedade deles. E o projeto estrutural, muitas vezes a pessoa acha que não é obrigado por ser uma casa térrea, por ser uma casa mais simples, e aí eles acabam caindo no erro de não fazer esse investimento. Isso. É só uma pequena observação para que quem está nos assistindo entender um pouco. Priscila, antes de responder, Isabel, você só volta um pouquinho. Explica para a gente o que são projetos complementares e quem são eles. Né, para que a gente, assim, os mais importantes, né, que se a gente for pontuar todos, que algumas obras demandam, né, tem algumas coisas mais específicas, isso, né, mas assim, os basicões complementares, né, diga pra gente quais são, por favor. Primeiramente, eu queria agradecer o convite, uma satisfação estar aqui com vocês. E com relação aos projetos complementares, eu vou focar em 5 principais, vamos dizer assim, que são os projetos estruturais, o projeto elétrico, hidrossanitário, que inclui o hidráulico, o de esgoto sanitário e o pluvial, que é a captação das águas pluviais e dando o destino correto, correto deles. Temos também o de combate a incêndio, que podemos incluir também. Acredito que esses são os principais, que hoje são os que a gente mais trabalha no escritório. E o elétrico, né? Isso, o elétrico já tinha mencionado. Esses projetos complementares, eles são os de engenharia. E por que complementares? Porque eles complementam o projeto arquitetônico, que é a base de tudo, né? Então, hoje, você quer construir algo, primeiro a gente faz o projeto arquitetônico, aí passa para os projetos complementares de engenharia e depois para a execução. Hoje eu vejo muito invertido isso, né? Assim, você recebe o projeto arquitetônico, já querem construir, e os projetos complementares de engenharia vão correndo. Eu fico assim, bichinha. O arquitetônico tem o tempo tranquilo, e quando chega pra gente, a obra já inicia. Vem assim na corrida, né? Vamos nos unir, viu, Lidy? Claro, minha filha, a gente vive aqui nas faíscas aqui. Mas é verdade. E assim, hoje eu digo que a gente tenta fazer uma educação com os clientes, porque a maioria fecham o projeto arquitetônico e as meninas, os arquitetos, eles já fazem um layout de pontos, né? De pontos complementares. Mas esse layout de pontos, eles não são os projetos complementares. Muita gente confunde, a maioria dos clientes confundem esse layout de pontos complementares. Eles falam. Isso. E por que precisa então de layout e do projeto? O layout, ele vai nos permitir basear todos os nossos projetos complementares nesse layout. Por quê? Porque a arquiteta, ela já pensou em tudo, ela já pensou onde ela quer a bancada dela, do banheiro, se ela quer um ralo linear, se ela quer um ralo oculto. Então, tudo isso, quantos pontos elétricos ela quer ter. Então, tudo isso a gente precisa seguir no arquitetônico. Acontece muito, eu acho também, quando a gente vai planejar ali um projeto arquitetônico, a gente mais ou menos dimensiona, assim, não dimensiona, a gente mais ou menos indica assim, aqui vai ter um pilar, então eu vou fazer essa alvenaria, aqui vai ter um pilar. E quando chega o projeto estrutural, às vezes o engenheiro diz, não, o que você pensou vai dar mais trabalho, né? Não é o ideal. Isso. Então vamos relocar esses pilares. Essa história tá tão bonita aqui, né? Tô achando tão bacana. Porque às vezes o cliente fica amarrado naquela primeira concepção de projeto. Sim. Ou ele tem um pedreiro de grande confiança, que aí ele indicou mais 2 pilares e mais 20 centímetros de altura de viga, também acontece, né? Que aí o projeto vai correr lá na frente. E aí vamos falar sobre a importância da gente planejar isso antes. Isso, é o que eu sempre digo. É melhor você gastar tempo antes do que na obra. Então, e com correções, né? Isso. Você vai ter muito mais prejuízo durante a obra. Então, o correto é o quê? Temos o projeto arquitetônico, ótimo. Vamos partir para os projetos complementares. Lá no escritório eu já faço, a gente já iniciou o quê? Em 2018. Já temos uma bagagem boa
Então, eu já tenho hoje um checklist que eu já passo para os arquitetos, que eles já me permitem entender melhor o que eles pensaram, o que eles precisam naquela edificação. E eu faço um pré-projeto diante da resposta desse checklist que me passam. Então, eu faço uma reunião para o pré-projeto, que eu levo o que nesse pré-projeto? A necessidade. Eu já levo normalmente a alocação dos pilares, já levo a alocação dos shafts. Muito importante. Tanto para a parte de esgoto, quanto para a parte de pluvial. Explica pra gente o que é shaft, porque a gente ama um shaft. O shaft, pessoal, é um espaço, é um vazio onde a gente vai descer as tubulações. Sejam ele da tubulação pluvial, de esgoto, elétrico. E é importante para manutenção. Já pensou aquela quebradeira? Exatamente. Né? Então a gente precisa entender onde tá descendo. E também para evitar que saia alguma tubulação externa, que vá prejudicar também a estética, as fachadas da arquitetura. Então é importante que a gente tenha isso muito bem definido com a arquitetura. Então, nesse seu primeiro levantamento, a gente já consegue compatibilizar esse projeto com a arquitetura, saber se alguma coisa vai ter que ser modificada. Isso. Então, nesse meu primeiro contato, eu passo esse checklist para as arquitetas, os arquitetos, e a gente já marca uma reunião para eu apresentar também o que eu pensei dos meus projetos, e depois de finalizado, eu marco novamente outra reunião para a gente bater o martelo, digamos assim, deixar tudo definido. Se precisar aumentar talvez uma viga, ou acrescentar um pilar, ou relocar algum pilar, enfim. Eu digo que é muito importante essa reunião, porque a gente deixa tudo muito bem fechadinho e organizadinho, né? Para na obra ninguém ter dor de cabeça. No meu escritório, sabe, Lídia, eu recebo 2 perfis de clientes bastante clássicos. Um que ele se vangloria de ter uma casa que passe um trem por cima. Tipo assim, ó, minha estrutura passa um caminhão por cima e não cai. E tem o outro que diz, e tem aquele outro que diz assim, vixe, essa ruma de ferro, não precisaria essa ruma de ferro. Tem os que querem acrescentar e tem os que querem tirar. Isso. Como é que você lida com isso? Entra no ouvido e sai no outro. Me ensine, que eu tô querendo aprender. Tem que entrar no ouvido e sair no outro. Na verdade, a gente sabe a importância do projeto estrutural. Primeiro de tudo, a gente tem que entender como é o solo daquela região. É importantíssimo o estudo do solo. Aqueles ensaios Os ensaios, né? exatamente. Então, porque a gente precisa... É muito negligenciado. Muito. Né? Então, a gente precisa saber a região, se é um solo arenoso, se é um solo argiloso, qual a resistência daquele solo, para a partir disso a gente determinar qual a melhor fundação para a sua estrutura. A gente tem Priscila, já uma observação. Aqui em Mossoró a gente vê muito o uso de radier. Sim. Né? Sim. Então, assim, acredito que seja uma solução aqui talvez mais barata. Sim, radier e sapata, eu acredito que hoje são os que mais aqui, são né? são mais para as casas menores, eu vejo muito radier, né? Isso. As sapatas já para as casas um pouco mais robustas. Exatamente. Priscila trouxe umas fotos, Lili, para a gente mostrar aqui. Tem 2 maravilhosas. Essa é da nossa amiga Prisciliane, o projeto Carbono. Casa Carbono. Sim, Prisciliane Gondim, né? Isso, o projeto. Maravilhosa. Lindíssimo. E aí a gente Os não complementares são seus. São. A gente não tem o balanço, mas a gente tem uma super viga aí. E olha, uma observação, eu acho tão injusto, porque fica parecendo só Prisciliana e Priscila aqui. Né? E tem Arthur também, né? Né? Participou da construção. É pra aparecer a listinha todinha, né? Prisciliana Gondim, Priscila Lins, Arthur. Nesse projeto, de fato não tem balanços, mas eu acredito que o maior desafio seriam vigas mais longas, de 11 metros, 12 metros. E uma arquitetura diferente, né? Uma arquitetura mais robusta, mais rústica. E temos também uma laje, a gente teve que fazer essa laje maciça, porque como o empreendimento é também voltado para cervejaria, eles vão produzir a própria cerveja,
eles usam barris bem Bem pesados, pesados. então a gente teve que fazer toda uma estrutura para receber esses barris. Bacana. E aí nós temos o famoso balanço. Cadê a Sim. foto do balanço? Ah, esses aí são... Ai, que arquiteto ama. São E são sempre. sempre desafios. Sempre Muito. desafiador. E aí esse a gente tem um balanço bem slim. Esse é perfil Isso. metálico? Esse Não. de baixo da garagem É, é perfil né? metálico, mas o Metálico, de cima ele é em concreto armado. Isso. Muitas vezes a gente não consegue alcançar esse tipo de espessura, essa altura de viga. Então, conversando com o arquiteto, a gente vai definindo uma altura que seja possível, tanto para a execução, para o projeto, para não ter tantas deformações, Para o design, né? como para também não prejudicar tanto o design. E dessa forma sair todo mundo satisfeito, né? Ai, Talvez outro- tá vendo, né, Isabel? Outro belo balanço. Como é desafiador. Esse, se não me engano, ele tem quase 5 metros de balanço. Essas 3 vigas. Mais Só ou o menos peso isso. próprio já é um Só. gigante, né? Só. E aí, todo um planejamento já antes. Como você falou, a gente já começa ver até a questão da altura, porque isso vai afetar a Sim. fachada também. Isso. Além disso, eu vejo muito no projeto, eu vou falar, me referir muito à arquitetura porque realmente é a nossa base. Eu vejo muito essa... Não seria prejuízo, mas, por exemplo, quando vem um projeto arquitetônico para a gente com alvenaria de 15, para você aquela alvenaria de 15 vai ficar ela toda finalizada, já com ela pintada, toda bonitinha. Mas hoje, para a gente seguir a norma de estrutura, a nossa seção mínima de pilar já é 14 centímetros. Já não dá. Então, já... Se eu tiver com aquele bloco de 9, eu já tenho um prejuízo, porque Isso. eu vou ter que Vai ter um dentinho. Você vai ter um É. dentinho ali. Então, assim, As você famosas já vai ter que feridas. optar por um bloco maior e no final não vai ficar 15 centímetros. A gente vai ter aí uns 18 centímetros. 18. Tem muita gente já discutindo isso, Isso. que arquiteto não deveria colocar parede de 15, já Eu acho que, estabelecer assim, isso. na minha opinião, acho que o bloco de 10 dá uma ajuda boa. Sim, O blocozinho de 10, porque fica 2 para um lado, 2 para o outro, aí você tem ainda o chapisco, o reboco, né? Sim. O embolso e tal. Então, assim, quando terminar, dá para ficar aí com... Mas o de 9 jamais. de Na verdade nove. é o de 11, né? O bloco tem É de 11, né? É. De 11, exato. Então, assim, o de 9 realmente fica... acaba tendo mais prejuízo pela quantidade de revestimento que você vai Exato, ter, porque de senão vai reboco, ficar de tudo. pesadão, né? Isso. Gente, o papo tá maravilhoso. Só que a gente tem que cumprir os horários, horários. mas já já nós estamos de volta com esse papo ainda de projetos complementares. Para ser herói não precisa voar como um avião, não. Basta somente querer e ajudar, ter um bom coração. Todo mundo tem um bom motivo que pode fazer a diferença na vida de alguém. O GAC-RN precisa desse seu superpoder de fazer o bem, de fazer o bem na vida de alguém. Apoio Telecab 10. Quer saber mais sobre saúde? Eu espero por você de segunda a sexta-feira, às 8h30 da manhã. Com o Viva Bem, nós vamos aprender sobre hábitos saudáveis, prevenção, qualidade de vida e conhecer histórias inspiradoras. Nosso encontro está marcado. E eu aguardo por você. Põe na conta do nosso atacarejo
Café Melita Pausch, 250 gramas, 13,78. Leite em pó Camponesa, 750 gramas, 24,48. Açúcar Cristal Ecosuca quilo, 3,28. Leite UHT Betânia 1 litro, 4,99. Achocolatado em pó Toddy, sachê, 480 gramas, 11,28. Ofertas válidas de 10 a 16 de novembro. Nosso atacarejo é pra você sim. Sejam bem-vindos ao Jornal da Albergue de Mossoró. Para você que ainda não conhece o nosso trabalho, veja o que é e o que faz o Albergue nessa reportagem. O Albergue de Mossoró acolhe acompanhantes de pacientes internados que não têm onde ficar. O Albergue depende das suas doações e não tem fins lucrativos. Apoio Telecab 10. Estamos de volta nesse segundo bloco com a conversa maravilhosa com Priscila Lins aqui sobre os projetos complementares das nossas obras, né? E agora no segundo bloco, Priscila, a gente quer que você comente um pouquinho com a gente aqui sobre os projetos hidrossanitários, né? E de águas pluviais, né? Conta pra gente qual é a função dele, ele que faz a casa respirar, né? Tranquilamente, com ar puro, com água limpa, com tudo acontecendo direitinho. Então, conta aqui pra gente. O hidrossanitário, o projeto hidrossanitário, ele consiste em 3 projetos. O projeto hidráulico, que é a alimentação da nossa rede hidráulica. Tem o projeto esgoto sanitário, que é a gente dá a destinação correta do vaso sanitário, né, dos banheiros. Das águas servidas, né, ou das águas de chuva. Das águas negras, enfim. E o pluvial, que é da água de chuva, que a gente faz a captação correta dessas águas pluviais, também para dar um destino correto dele. Inclusive para a gente evitar infiltrações, né, gente? Aqui em Mossoró é um projeto bastante negligenciado, esses são os projetos de água. Lá no escritório a gente faz uma indicação de eixos hidráulicos para facilitar a gente saber onde vai estar a torneira, onde está cada equipamento. Às vezes o arquiteto tem a intenção que o registro fique em um lugar e na engenharia, na obra, acaba indo para outro. Então a gente define essas coisas. Mas a gente não define qual é a espessura da tubulação, a gente não calcula a perda de vazão. E tudo isso contribui para que esse sistema funcione. A altura da caixa d'água. A altura da caixa d'água, que é muito importante. E as pessoas acham, eu não tenho pressão na minha água. E acha que foi, não sei, o vizinho que teve inveja dele e por isso que não funciona. Ou a água que tem muito calcário, entupiu os canos. E não é, né? Isso, Priscila? Isso. Inclusive, nesse checklist que eu mencionei, a gente já determina tudo isso também. É um primeiro olhar que a gente faz. A gente identifica se vai ter pouca pressão, se vai precisar subir uma caixa d'água, ou se não quero subir a caixa d'água, quero pressurizar a minha água. Com relação a isso do registro, eu costumo dizer que eu faço os projetos, principalmente de residência, como se fosse para mim. Eu imagino como eu... Não quero entrar nesse ambiente e ver um registro amostra. Mim, né? Então, eu sempre discuto tudo isso com a arquiteta ou o arquiteto para evitar até que alguém saia desgostoso, sabe? Então, a gente tem todo esse cuidado para saber exatamente o que vocês querem usar para ter um resultado muito positivo. Você faz realmente um levantamento de expectativas, né? Também, dentro do projeto, isso. Né? Eu tento entender até onde ela quer que fique o quadro elétrico. Porque tudo a gente deixa encaixadinho, inclusive os shafts, porque se não tiver um espaço já no projeto arquitetônico inicial, a gente vai ter que introduzir nos espaços que já estão definidos. Então, vai mudar na estética. Então, é algo que a gente deixa isso tudo muito determinado até com o cliente também. É muito bacana esse olhar criterioso que você tem para preservar aquela concepção da arquitetura, mas lembrando também, né, Priscila, que
Dona Isabel, que nem tudo é possível, né? Muitas Sim. vezes já aconteceu de colocar ali uma caixa d'água numa determinada laje que não ia ficar legal ou não ia ficar legal ali. A gente tem que transferir essa carga para outra laje e, enfim, com outra distribuição por causa da carga. E aí tem o plato de banda que tem que ficar de tal altura. isso. E muitas vezes pode mexer ali em algum visualzinho lá de cima e tal. Então, assim, existem coisas, tudo é possível na engenharia, quase tudo, né? Assim, quase tudo. Porque tudo é possível, às vezes a conta aumenta tanto que não é possível, né? A gente teve um projeto agora recente. Como a casa já é uma casa muito grande, subsolo, 2 pavimentos, então a altura da fachada ela já estava no limite para o condomínio. Entendi. Então a gente não Já tinha não mais dava como mais. subir. Então tinha que pressurizar. Nesse caso não era tudo que cabia. Nesse caso não dá, então pressuriza. Então a gente vai Eu acho que isso discutindo é a essas riqueza possibilidades. de você projeto. de planejar, porque você já antecipa o que pode e o que não pode. Aí você já imaginou uma casa desse porte sem um detalhamento desse? E aí nós temos problemão, a gente faz, inclusive, utiliza hoje, nós temos a tecnologia a nosso favor, então a gente utiliza o BIM, faz toda essa compatibilização com o projeto arquitetônico também. Então, é mais demorado? Mas tudo visando a não ter problema futuro. A gente tem 2 problemas grandes em Mossoró. Um é o abastecimento de água, que então quase todas as casas, principalmente em condomínio fechado, a gente tem que ter um reservatório, né, uma cisterna. Sim. E nós temos um terreno muito ruim de percolação, ou seja, para fossa e sumidouro não é o melhor terreno. Isso. E aí a gente também consegue prever isso e no projeto diminuir ou mitigar esses problemas futuros? Na verdade, para a gente dimensionar, por exemplo, a fossa e o sumidouro, a gente já adota a taxa do solo, de percolação também. Aí tem lá a dimensão dele, né? Ensaio Isso, que você a dimensão já tem que fazer, porque meu cliente chega e diz, não, vai o ser ensaio da tal, aí ele absorção. não vai fazer. Isso, Então, porque a gente precisa saber o importante. quanto que aquele solo ele vai absorver. Entendeu? Porque não é só pela quantidade de pessoas que tem naquela residência ou na edificação. É também para a taxa de percolação. E esse sistema, ele precisa de manutenção. Tipo, eu não faço uma fossa e sumidouro e ela vai durar uma vida. Isso, que é um dos... Sabe qual é o tempo limite para você fazer essa manutenção? Ano, 6 No meses. máximo 2. Entendeu? E dependendo da idade do seu sistema, isso tem que ser mais... esse tempo fica menor, porque vai colmatando e vai fechando e tal. Então, assim... E manutenção é um tema que eu gosto muito. Tema que já puxando para o meu lado de esquecem. perícia, sim. Eu acredito que o pessoal pensa que É a edificação eterno. ela é eterna, e não é bem assim. Não é assim. A gente precisa ter manutenção regular, para não ter manutenção corretiva. Então, assim, é uma manutenção preventiva para a gente evitar a manutenção corretiva. Eu lembro que, mudando um pouco o foco... esse sistema é delicado, né? Isso. Em várias perícias que a gente já foi, a gente pergunta em quanto tempo vocês fazem o esgotamento. Não, a gente nunca fez. Aí a gente fica... Aí complicado, já comprometeu sim, né? Totalmente. Porque Só essa fica totalmente pergunta, encharcado. em todas as perícias, é uma das primeiras, né? E vale lembrar que, por exemplo, a gente teve um problema aqui em um condomínio que estava brotando a água do esgoto. Nossa. Então, isso é muito perigoso. E é um condomínio de alto padrão aqui da cidade. E aí, nisso, as pessoas pagavam o caminhão para esgotar. Só que esgotava de noite e de manhã estava cheio de novo. Porque essa água volta, né? Assim, o sistema já não está operando. O solo ele já está encharcado, ele já está no seu limite. Então ele não tem mais para onde infiltrar. O nosso solo ele é muito argiloso. Então chega naquele limite, ele não tem mais para onde ir. Então, gente, você está planejando a sua casa. São ensaios importantíssimos. Sim. O ensaio de percolação de solo. Isso. E a gente viu também o ensaio de solo para a gente testar a resistência, Isso, né? Isso, SPT. o SPT. E aí um outro, que aí esse é o que toca o coração do arquiteto, Lídia, é
pluvial. Tem uma piada interna, assim, que diz assim, não, quando a gente vê uma casa com um cano para fora, foi o engenheiro. Aí o engenheiro se dói. Aí Jamais o engenheiro Gente, faria isso. olha, eu escuto cada coisa de Isabel, que ainda bem que fica aqui nos bastidores. E eu tô aqui hoje Que soa como com uma... 3 engenheiros. Você tá vendo, né, Daniela? Eu tô sendo ameaçada. Isso não se faz. Você diz cada coisa, Isabel. Mas a piada existe, não existe, amiga? Aí eu te garanto. Mas é um só uma engenheiro piada, não faria não faz isso. isso. Não faria. Isso não é feito por um engenheiro. Faz não. Isso Então, não é feito por um engenheiro. esse de pluvial a gente precisa também. Precisa. Você faz uma fachada tão linda e esquece de onde essa água vai Isso. escoar. Porque a gente precisa determinar primeiro se a laje ela vai ser impermeabilizada, se vai ser uma coberta. calha, isso. Então, tudo isso a gente determina e a gente faz o dimensionamento de quantos tubos precisam descer naquela laje. E é onde a gente utiliza os shafts para poder esconder essas tubulações. Elas vão existir. Não tem como não tem Ela como vai ter você. que descer. Ela vai ter que descer em algum ponto. Então, por isso que é tão importante Geralmente essa compatibilização desce ali no com o cantinho do arquitetônico. pilar e puxa, né? Faz uma caixinha fechando. A gente geralmente desce em depósito, né? Uma dispensa. Em locais que talvez não vá ter tanto prejuízo esteticamente. E além desse pluvial de residência, a gente também dimensiona essa drenagem superficial mesmo de galeria, de boca de lobo, de sarjetas, o que é tão importante também. E aí a gente Para esses empreendimentos maiores, a gente você calcula os sumidouros para essa água e só o excedente vai para a rua, por exemplo, ou aquelas caixas já funcionam? Não, o pluvial ele jamais ele mistura com o esgoto. Não o sumidouro do esgoto, um pequeno sumidouro para essa água drenar pelo terreno, porque ela vai para uma caixa. Isso. Pronto, se for um condomínio, o condomínio geralmente ele já tem a sua drenagem. Então a gente coleta lá em cima da residência, desce verticalmente pelos shafts, entram nas caixas e essas caixas elas se direcionam para a rua, porque a rua ela já tem a sua própria drenagem. Certo. Mas se for uma drenagem, por exemplo, de um empreendimento, a gente tem que analisar se vai para uma lagoa de captação, se vai para um sumidouro desse, né? que serve como um tanque. Isso. E o excedente vai para algum local. Ou se vai ficar no próprio terreno, né, da unidade. Que é se o vai que a gente infiltra, vê muito porque nas uma casas parte ele menores. infiltra, outra parte não. Então a gente precisa ter toda uma análise. Então não é tão simples. Não. Tipo assim, meu pedreiro sozinho ele não vai conseguir ter essa competência de fazer todas essas análises de forma mais técnica. Não. Eu digo que todo mundo tem o seu lugar na obra. E, claro, os mestres de obra, eles ajudam muito, né? Eles têm o lugar deles, mas para dimensionar realmente a estrutura, dimensionar as tubulações, todo esse sistema que a gente... Você vê que são várias conversas, várias reuniões, não é tão simples. Então, existe um profissional capacitado para isso. E eles estão ali para ajudar o engenheiro a executar na obra. Uma coisa, Lídia, antes de terminar, que eu vejo, eu acho tão lindo quando você vai receber sua casa e você recebe, tipo, um manual de instrução. Tipo assim, não fure a parede em tal local porque tem um cano. Não é fantástico? Eu acho fantástico. Sim. Quando você tem esse cuidado. No final da obra, fazer um as-built. Porque Sim. eu já fui em obra administrada por pessoas que não tenham esse conhecimento técnico, que o cano faz 45 graus, né? O cano vem assim. Aí você não sabe nem por onde está passando, botou um quadrinho ali e já foi. Por isso a importância, não só por isso, mas é um dos pontos importantes dos projetos complementares de engenharia, é você ter graficamente aonde cada sistema está passando. Aonde tem pilar, aonde tem o sistema elétrico, o de esgoto, o pluvial, o hidráulico, para evitar essas dores de cabeça. Que todas essas tubulações, elas têm inclinações, Sim. Elas têm uma série de coisas para que tudo funcione. Né? Você não tenha problema lá no seu banheiro, se o seu chuveiro não está descendo, se não tem pressão. Então, tudo tem uma função e tem um porquê, né? Com certeza. É simplesmente inclusive, um dos...
a gente geralmente muda um pouquinho o arquitetônico, mas é muito pouco, geralmente, na parte onde fica as caixas d'água. Porque a gente precisa, por norma, ter uma manutenção dessas caixas. Então, a gente precisa ter pelo menos 60 centímetros em cada lado, para uma pessoa poder passar, ter acesso a essa caixa d'água. E, geralmente, os projetos vêm um pouco mais confinados. Então, a gente já busca essa alteração para ficar melhor. Inclusive, para distribuição das tubulações. Isso é muito importante. Se for ter alguma bomba ou algo assim para pressurizar, se vai ter um boiler, se vai ter uma água, não só água fria, água quente também. Então, tudo isso a gente já analisa nessas reuniões antecipadamente. Isso é muito importante. A arquiteto adora imprensar essa caixa d'água. Escutou, né, Isabel? Escutei, eu estou aprendendo. Gente, nós vamos para o comercial e já nós voltamos com esse papo aqui maravilhoso. Não perca que no próximo bloco a gente vai falar sobre projeto elétrico. Põe na conta do nosso atacarejo. Café Melita Pausch, 250 gramas, 13,78. Leite em pó Camponesa, 750 gramas, 24,48. Açúcar Cristal Ecosuca quilo, 3,28. Leite UHT Betânia 1 litro, 4,99. Achocolatado em pó Toddy, sachê, 480 gramas, 11,28. Ofertas válidas de 10 a 16 de novembro. Nosso atacarejo é pra você sim. A cidade de Baraúna conta com a Microcel, uma loja ampla que oferece o melhor da tecnologia com preços super acessíveis. Eletroportáteis, informática, acessórios, papelaria, segurança e muito mais. Estamos localizados na Rua José Vitalino, número 31. Telefone para contato 84 99129 3687. Celular novo com preço justo e qualidade garantida, vem para Judson Celular. Aqui você encontra as melhores marcas, modelos atualizados e acessórios para deixar o seu smartphone ainda mais completo. E tem mais! Além dos celulares, temos relógios e uma grande variedade de eletrônicos e eletroportáteis. Parcelamos suas compras em até 12 vezes no cartão e oferecemos assistência técnica especializada. Venha conferir de perto a loja mais completa de Açu e região. Judson Celular. Aqui não tem boquinha não. E estamos de volta com o nosso terceiro bloco aqui no Tô em Obra, com Priscila Lins, orientando a gente aqui, dando realmente muitos esclarecimentos sobre os projetos complementares das obras, né? E agora, Priscila, a gente queria que você falasse um pouquinho sobre aquele projeto super importante que é o projeto elétrico, né? Ele que vem organizar a história de carga, de equipamento, de luz, se eu acendo num ambiente, está acendendo no outro, se está em série, se não está. Explica pra gente, Priscila, por favor, a importância desse projeto. Se precisa para casa grande, para casa pequena, como é que é isso? Eu digo que o projeto ele precisa do menor ao maior. Mas o elétrico ele é importante, mais uma vez, essa junção do arquitetônico com o de engenharia, porque o arquiteto ele já fez a sua ambientação, ele já entende o que ele quer para aquele ambiente. Então, se ele quer 4 pontos de luz, se ele quer uma tomada three-way, se ele quer algo mais moderno. Então, tudo isso já vem do projeto arquitetônico.
Priscila, mas eu não detalhei no meu arquitetônico. Nós também podemos fazer e depois desse layout que a gente faz, a gente senta ou com o arquiteto que fez a primeira parte e com o cliente para definir tudo isso direitinho. Porque é nesse projeto elétrico que a gente vai dimensionar os cabos, vai dimensionar os quadros elétricos, vai dimensionar toda essa parte para deixar tudo muito seguro, para evitar alguns sinistros, né? Deus me livre, algum incêndio. Então, tudo isso a gente já determina antes. E hoje eu vejo ainda mais importante porque tudo está muito com a carga maior. Então, é um fogão elétrico, tudo é muito elétrico. Então, a gente... Muita resistência. Muito. Chuveiro elétrico, a gente tem chuveiros de menores potências, mas tem potências altíssimas. Então, para a gente ter um projeto mais fidedigno elétrico, a gente já tem que definir isso tudo anteriormente à obra. E tudo também depende, né, Priscila, da necessidade daquela família, exatamente. Né? Daquele empreendimento. Por isso que isso é sempre muito em conjunto, né? Arquiteto, cliente e o engenheiro dos projetos complementares, porque toda decisão ela vai ter um peso muito grande nos nossos projetos. Vamos falar sobre uma lenda urbana. A pessoa fala assim, não, eu quero meu sistema monofásico. E aí ele não calcula. Ele quer o monofásico porque ele paga menos. E aí ele trocou o fogão dele por um fogão elétrico, botou 2 chuveiros elétricos. Tem ar-condicionado. Ou ele toma banho ou ele cozinha. Não é assim? Existem, a gente consegue ainda ter projetos monofásicos, sim. Mas tudo vai determinar o que você vai ter ali dentro. Então, eu quero muitos ar-condicionados, eu quero tudo muito tecnológico. Então, tudo isso vai impactar na carga. Então, a gente só tem ali um limite para ser monofásico. Depois disso, não tem como. E às vezes você nem pode se programar para ter um outro equipamento. Eu já estou no meu limite. Já está no seu limite. Apesar de que nos projetos a gente já deixa circuitos reserva. Já pensando em que sempre tem uma necessidade, né, de você introduzir algo na sua casa, mas não dá certo você deixar sempre muito limitado. E hoje, em projetos de alto padrão, a gente já tem casos de ter subestação, de passar do nosso projeto, do nosso limite de carga de uma residência. E a outra lenda urbana é que pontos elétricos é projeto. Né? Todo mundo aqui que chega aqui, todo engenheiro briga com arquiteto. Arquitetos, parem com isso, mas a gente não diz que é projeto. E aí vem a questão que eu estou indicando o ponto, mas o engenheiro, ele vai dividir os circuitos, calcular as cargas. Isso, a gente vai equilibrar também, né? Então, por isso que precisa ter o layout de pontos elétricos, porque existe a diferença do layout de pontos elétricos e o projeto elétrico. Então, o projeto elétrico ele vai surgir a partir do layout de pontos elétricos. A gente vai fazer toda uma análise de quantos pontos vão ter de tomada, pontos de iluminação, pontos de TUI, né? De equipamentos mais específicos. Então, a gente faz todo esse levantamento, faz o dimensionamento, para a gente entender qual o fio está passando ali, para deixar toda essa residência segura, de fato. Priscila, eu acho importante nesse tema que a gente está conversando aqui, você explicar aí para quem está nos assistindo, qual o perigo de sair distribuindo ponto elétrico aí no olho, sem cálculo, sem dimensionar, só porque eu acho que aqui bota um cabo de 1,5 que dá, enfim, qual é o perigo que... Isso, além dos riscos, né? Um curto-circuito, que pode causar incêndios, de você ter perda de material, ou até mesmo... De pessoas, de pessoas. Então, é importantíssimo a gente ter tudo isso muito bem calculado e equilibrado para evitar toda essa dor de cabeça. Eu acho muito interessante a gente falar, porque assim, o projeto é ciência, né? Você está usando das informações de uma norma técnica para poder garantir aquilo. E às vezes você, por exemplo, em um ambiente como cozinha, você tem 4, 5 circuitos passando por ali. Em um ambiente pequeno como banheiro, você tem 3 ou 4
se você tiver um secador com mais potência, Isso. né, assim? Isso. E aí as pessoas dizem, mas para que tantos circuitos em um único ambiente? E às vezes você tem um quarto todinho e tem 2 circuitos. Isso. E aí a É a matemática necessidade. pro pedreiro e pro cliente não chega. Não é exata, não é essa a proporção. Porque esse ambiente é maior de um quarto, por exemplo, e a gente tem menos circuitos do que uma cozinha. Cozinha. Mas não é isso, é a demanda que aquele ambiente está demandando, né, de fato, está necessitando. Então a gente tem que anotar tudo. Eu gosto de saber tudo que o cliente ele vai utilizar para a gente projetar algo que vai ser real. Eu acho o projeto elétrico importantíssimo. Sim. Ele jamais deve ser negligenciado, porque ele, de fato, deixa a casa, o empreendimento, a loja, o que for, seguro. Isso. Né? Contra choques, contra curto-circuitos. Então, tudo isso a gente tem que determinar. Você falou em choque, aí eu pensei. E os clientes que desativam o DR? Ai, gente. O que é que você diz para eles, minha amiga? Não tem o que dizer. Tem não. Não tem, sinceramente. É uma escolha à vida, isso, né? Você está, neste momento... Ele sabe que necessita, a gente já determina isso em projeto, muito bem especificado. A gente já tem hoje a tecnologia nos ajudando para fazer um quadro quase que real. Então, a gente tenta fazer no escritório um projeto que qualquer pessoa leiga consiga entender o projeto, porque eu acho importante a gente também ter esse olhar. E é muito difícil, porque é uma educação que a gente vai ter que dar para as pessoas, talvez só passando por um problema para talvez atentar. Aproveitando a conversa, explica para a gente, para ficar mais claro para quem está assistindo a gente, o que é o DR? Quem é esse cara tão importante lá no circuito elétrico? Isso, é um disjuntor que ele vai proteger contra essas sobrecargas, isso, exatamente. Então, a gente já precisa, tem o DR também na parte do quadro geral e também no de distribuição. Para ter essas proteções. Sobrecarga, ele vai lá e desliga. Desliga, pronto, exatamente. Quando você aí de repente ele desliga, esse é o disjuntor, porque passou talvez uma tensão diferente e ele já E aí dispara. Que você morra eletrocutado. Tenha um choque, por exemplo. Então, essa, gente, é a importância do DR. Vamos olhar as fotos. A gente tem fotos de obras que a gente já vê uma iluminação externa também, que tem que ser protegida. Hoje tudo muito iluminado, né? Sim, desde a entrada, na verdade, desde do passeio a gente já tem iluminação. Eu já projetei uma casa que eu fui visitar depois de um dia de chuva e eu levei choque no piso. E aí não tinha sido feito o aterramento. O isolamento. Assim, tava passando naquelas gargantas. Sim. Quando eu vi, eu digo, não, vamos tirar, vamos refazer. Pagou 2 vezes, né? E tem piscina também, é muito comum. Comum, né? É isso, porque você tem a água direto ali. Então, a gente tem que ter todo um cuidado para não só fazer o projeto, porque também não adianta a gente fazer o projeto e não for executado. Né? Vamos olhar mais casas, Daniel. Olha aí. Essa foi uma casa que quando a gente foi visitar o cliente, ele só tinha um projeto arquitetônico. Eu tinha até comentado com você. E quando a gente perguntou dos projetos complementares de engenharia, o mestre veio com o projeto arquitetônico riscado com marca-texto em alguns pontos. E eu fiquei me perguntando o que seriam esses pontos. Aí ele disse que seriam os pilares. Então, nesta casa. Enfim. São riscos que muitas pessoas acham que é besteira, né? Isso. E que preferem encarar realmente com o mestre, porque acha que o projeto estrutural é caro. Isso. A gente nem puxou essa pauta, vai ficar para uma próxima entrevista não, já com o fala, Lidiane adora falar. O investimento Mas isso a gente via isso muito antigamente, porque também as casas eram, digamos assim, eram algo menos arrojadas. Porque hoje a gente vê casas muito modernas, utilizando mais complexos. O investimento num projeto desse é ínfimo.
em face à importância dele, né, Priscila? Isso. Vamos lá, mais outra... Aí Isso, esse é um residencial aqui em Mossoró, de casas geminadas. Lindo. Isso, essa casa é no Alphaville, se não me engano. A gente fez também todos, do estrutural, E aí elétrico. você já vê uma grande viga aí, né? Sim. Esse balanço. Os arquitetos criam mesmo, né? E o povo ainda reclama de mim. Essa Aí. foi de Samuel, lá no Ninho. Olha Também que a aí! gente fez todas. Samuel não tem pena do engenheiro. Eu acho que Não, Samuel não não tem um tem. amigo engenheiro. Essa foi no... Eu acho que foi no Samuel também Alphaville. veio aqui no nosso programa. Tem que chamar de novo, né, Lidy? Temos. Vamos lá, lindo. Muitos projetos, né, Priscila, aí da... E cada a gente projeto tem uma um bagagem, desafio. sim. E um aprendizado. A gente vai melhorando, na verdade, a cada dia. Esse contato com o arquiteto também é muito importante, porque a gente... Esse aí, sem pilar. Esse foi um de Najara. A gente acrescentou um pilar depois. Eu acho até que Gabi falou desse projeto, porque esse projeto foi do filho. Gabi que executou, que Gabi, depois ela executou o pai. A gente manteve essa equipe, o trio, Najara, eu e Gabi, e agora a gente também está fazendo o do pai, no Quintas. Esse também foi de Samuel, esse projeto. Essa laje também toda maciça, né? Essa laje? De qual? Essa, Não, voltando. aquela... É tão fininha aí, ó. Pronto, aí essa aí a gente teve que aumentar um pouquinho. E aí tudo isso é conversado e planejado. Sim. Então, tipo, São o cliente não muitas tem uma reuniões. surpresa. Não, ele já vai sabendo tudo. O que é que você poderia dizer pra gente sobre finalizar? Você estava falando ali um pouquinho nos comerciais sobre essa importância dos projetos complementares. Isso, eu digo que ele é complementar, a palavra já diz tudo, não existe um projeto mais importante. Eles se complementam, de fato. Os nossos projetos de estrutura, os complementares de estrutura, eles complementam o arquitetônico. Então, para a sua obra ela ter um sucesso, você evitar prejuízos, você ter tudo muito bem calculado e dimensionado, você precisa passar por todas essas etapas. Então, é melhor você ter mais cuidado agora na parte de projetos, sentar, discutir enquanto está só rabiscando em papel, do que você ter realmente um prejuízo na obra já acontecendo. E muitas vezes fazer correções grandes, Sim, né? isso, com certeza. E ter maiores prejuízos. Priscila, é um grande prazer, foi um grande prazer essa conversa. Por favor, diga para quem está nos assistindo, como é que a gente encontra vocês para prestar esse serviço para a gente aqui, e aonde a gente encontra, telefone, Instagram. Sim, eu que agradeço mais uma vez. E nós temos o nosso Instagram, Progest Engenharia. Lá você vai ter o nosso contato, vai ter um link diretamente para o nosso WhatsApp. E o acesso é super tranquilo. Lá você vai conseguir também acompanhar mais alguns projetos nossos. E sejam muito bem-vindos. E tiram as dúvidas, né, do que Sim. precisa, o que é que vai precisar naquela Estamos obra. disponíveis, com certeza. Hoje o papo foi maravilhoso, fluiu, Fluiu, né? o tempo a gente nem viu aqui, Nem viu passamos do tempo já. E eu acho que você se abastecer desses projetos, principalmente para quem tem ansiedade, você tira aquela dúvida, né? Será que a obra vai dar certo? Ela já deu certo. Sim, com certeza. Exatamente. É uma paz. Você compra paz, né? E paz não tem dinheiro que paga, então não é caro. É investimento. É investimento. É investimento, com certeza. E nós vamos ficando por aqui. Eu queria fazer um convite a vocês desse nosso encontro todas as quartas, às 20h15 da noite. Nós estamos aqui no Tom em Obra.
A cidade de Baraúna conta com a Microcel, uma loja ampla que oferece o melhor da tecnologia com preços super acessíveis. Eletroportáteis, informática, acessórios, papelaria, segurança e muito mais. Estamos localizados na Rua José Vitalino, número 31. Telefone para contato 84 99129 3687. Põe na conta do nosso atacarejo. Café Melita Pausch, 250 gramas, 13,78. Leite em pó Camponesa, 750 gramas, 24,48. Açúcar Cristal Ecoçuca quilo, 3,28. Leite UHT Betânia 1 litro, 4,99. Achocolatado em pó Toddy, sachê, 480 gramas, 11,28. Ofertas válidas de 10 a 16 de novembro. Nosso atacarejo é pra você sim. Quer saber mais sobre saúde? Eu espero por você de segunda a sexta-feira, às 8h30 da manhã. Com o Viva Bem, nós vamos aprender sobre hábitos saudáveis, prevenção, qualidade de vida e conhecer histórias inspiradoras. Nosso encontro está marcado. E eu aguardo por você. Celular novo com preço justo e qualidade garantida, vem para Judson Celular. Aqui você encontra as melhores marcas, modelos atualizados e acessórios para deixar o seu smartphone ainda mais completo. E tem mais! Além dos celulares, temos relógios e uma grande variedade de eletrônicos e eletroportáteis. Parcelamos suas compras em até 12 vezes no cartão e oferecemos assistência técnica especializada. Venha conferir de perto a loja mais completa de Açu e região. Judson Celular. Aqui não tem boquinha não. Mas eu vou fazer o que com o computador? Aí disse, bom, você escreve no computador. Visualizei aquilo como uma meta e a gente escolheu uma cidade e eu fui para Sul. Nós fundamos a Telecab. Em 2018, quando a gente negociou e assumiu as atividades em 2019, iniciamos trocando todo aquele redendo, eu me lembro como se fosse hoje. Deu meus vizinhos tudinho, usar telecabo aqui, tudinho. Meus vizinhos de frente, aí do lado, tudinho. Essa rua todinha quase essa telecabo.